porque eu preciso disso, né? E eu tenho um projeto de, assim, futuramente, abrir algum grupo, né, para as pessoas que, né, sofreram algum tipo de trauma na infância, né, abuso infantil, relacionamento abusivo, e esse tipo de coisa. E eu quero, sim, criar, sabe, para as pessoas, é como se fosse uma consulta, né? Eu tenho vontade de fazer isso, até porque eu vejo o tanto de pessoas que me mandam mensagens contando as histórias. Tem pessoas que não conseguem nem terminar de contar a história. Tem pessoas que, posso te contar, eu peço até para me contar pelo WhatsApp, ou então eu ligo pelo WhatsApp e a pessoa me conta, porque não consegue contar a história de tão traumatizante que é, e aí a pessoa começa a chorar, começa a engasgar, e eu, tipo... E essas histórias, assim, você percebe que são de fatos verdadeiras, ou tem algumas pessoas que usam só para gerar uma falsa... Eu acho que eu consigo analisar, assim, pelos detalhes. Eu sou muito detalhista. Então, eu consigo analisar pelos detalhes. Mas agora que você está crescendo com o canal, né? Então... Eu consigo analisar pelos detalhes. Eu acho que quando a pessoa me conta a história, e a maioria que me conta as histórias, elas contam com detalhe. Eu que dou uma resumida, mas a maioria me conta com detalhes. E teve uma menina que contou uma história pra mim esses dias no Instagram, que eu não sei porquê. Eu sinto quando não é verdade a história. E aí, eu falei pra ela que eu já tinha visto a história dela em um outro canal. Eu falei, nossa, mas eu já vi essa história em outro canal e tá um pouco distorcida a história. Então, mas quando você vai fazer essa pesquisa de campo ali com a pessoa que tá te enviando, você já pergunta se a pessoa já passou pra outro meio de comunicação? Não, é porque eu sigo um canal no YouTube, né, da Paula, e ela também conta história de pessoas há muito tempo. Eu sigo o canal dela, eu amo o canal dela. E aí eu vi a história dela no canal. Porque as coisas que ela me falou na história dela, como eu te falei, eu gravo muitas coisas. Se eu ler a história 2 vezes e eu escutar essa história em outro lugar, eu vou saber que é a mesma pessoa. Né? E aí eu vi a história e eu fiquei, gente, mas eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. E eu fui lá no meu bloco de histórias e aí eu vi a história. E aí eu comecei a juntar uma coisa com a outra. Né? Eu falei, é a mesma pessoa. Eu fui lá nela, falei, nossa, mas deixa eu te falar, você contou a sua história no canal tal? Então, não tá batendo muito, eu não acho muito legal, sabe? Eu vou levar no então, canal e as pessoas vão falar, nossa, mas já vi essa história no lugar tal e não tá batendo. Tipo, aí é uma credibilidade, né, que não tem mais. Beleza, então, mas se houver essa múltipla divulgação, isso aí é positivo no teu entendimento? A pessoa contou a história para um canal fulano, aí contou para outro fulano. Sim, pode ser que seja, mas desde que seja a mesma história, entendeu? Desde que seja a mesma história, porque ela contou uma coisa pra ela, aí eu conheço a Paula, alguns assim, detalhes. Eu conheço a Paula, de muitos anos que eu sigo a Paula, e eu sei que a Paula também, ela é muito detalhista, sabe? E eu falei, não tá batendo essa história. E eu perguntei pra ela, ela falou que já tinha também passado pra Paula. Aí eu fiquei, gente, essa história não é real. Porque não bateu, muita coisa não bateu, entendeu? E ela, falei, sinceramente, eu não vou levar pro canal, prefiro não levar. Ela tava até me cobrando esses dias, mas aí você não vai levar minha história pro canal, e não sei o que. Eu falei, desculpa, mas eu não vou fazer isso. Entendeu? Porque as pessoas que me seguem, porque gostam de ver isso, sabe? De ver as histórias da pessoa, serve como alerta também, né? Pra muitos pais. E aí, seguem também, a maioria seguem a Paula também, segue outro canal que conta história de pessoas também. Então, eu não tem como, gente, eu fazer isso. Entendeu? Ir lá e contar uma história totalmente ao contrário, entendeu? Do que um outro canal contou. E aí eu fico, quem sabe como a verdadeira, né? E a falsa. Qual a história certa e a errada? E eu tô começando agora, então acho que o meu canal ia sair como errado. Então eu prefiro não arriscar, né? Deixa assim. Prefiro não arriscar. Deixa quieto. Agora, nessa questão aí dessa dualidade, né? Que as pessoas estão passando para outros canais. Então, para você tá de boa, né? Tá, muito de verdade. Primeiro que eu acho que a internet, ela tem espaço pra todo mundo, gente. A internet é muito grande, então ela tem espaço pra todo mundo. Todo mundo tem ali seu canalzinho com alguma coisa diferente, que chama a atenção de alguma coisa, né? Diferente, não é a mesma coisa. Nenhum canal é igual ao outro. Então, mas as pessoas gostam de ver coisas parecidas, então ficam seguindo. Tanto é que as pessoas que seguem
o meu canal, eu vejo ali, a maioria segue os canais que contam histórias de antigamente, histórias de escravidão, democracia e tudo mais, histórias reais ou histórias fictícias, entendeu? Então são pessoas que realmente gostam disso. Então não deixam de seguir o meu canal por conta disso, porque já seguem outros canais baseados na mesma coisa. Em relação a isso eu tô bem tranquila, realmente. Sim, bacana, né? Agora, você com o crescimento, né, do canal aí, com várias pessoas enviando essas informações aí com as histórias, etc e tal, você tá ficando sobrecarregada, não? Muito, muito, muito. Quem tá comigo dia a dia sabe. Eu choro, gente. Tem dias que eu choro. Você mora sozinha? Moro sozinha. E aí, tem que cuidar de casa? Morar sozinha não é fácil não, né, cara? Muito difícil. Nossa, muito difícil. Muito difícil. Eu sei disso. Sei como é que muito cuidar complicado, de casa. sério. Não é fácil, né? É muito complicado. E aí, porque... como é que você tá administrando tudo isso? Filho, casa, trabalho, gravações... Ah, sim, ainda bem que o pai do meu filho, ele, em relação ao meu filho, ele cuida bastante do meu filho. Ele, assim, quando não tem tempo, ele fica com meu filho. Até porque meu filho agora tá ficando mais com ele por causa da escola. Então ele que leva, ele que busca, ele tem mais disponibilidade pra isso, né? Então o pai dele tá me ajudando bastante em relação a isso. Sempre me ajudou em relação a isso. Mas mesmo assim, é muito corrido o meu dia, muito corrido mesmo, porque trabalho. Aí trabalho, saio do trabalho, vou pra casa, às vezes eu tenho que ir no mercado, aí eu saio do mercado, chego em casa cansada, mas eu tenho que gravar ainda, aí eu tenho que ler a história novamente umas 2 vezes pra poder ver se eu gravo. Se eu tiver com algum problema no trabalho, eu não consigo gravar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer janta primeiro, eu tenho que ir pra cozinha, eu tenho que botar uma música,